Irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Podei tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Convido aqueles que trouxeram as suas Bíblias para que abram juntamente comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, seu capítulo é o de número 10. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para uma leitura localizada a partir do verso de número 25. Lucas, capítulo 10. Verso de número 25 a seguir. É um texto bastante conhecido, porém eu creio que tem diversas lições para as nossas vidas e alimento para a nossa alma nesta noite. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Sou grato a Deus pela vida do pastor Marcos, por essa oportunidade, também por sua esposa, pelos nossos irmãos companheiros aqui em Jardim Panorama, pastor Adailton e todos os obreiros aqui desta casa. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado, bendito e exaltado. Nós não somos melhores do que ninguém, estamos aqui todos servindo um mesmo Deus, diante do mesmo propósito, e Deus usa homens que falham, porque não existe outro tipo de homens. Vou repetir, Deus usa homens que falham, porque não existe outro tipo de homem. Se existisse homem que não falhasse, pessoas que fossem perfeitas, Deus usaria. Mas como não tem, Ele usa você, Ele usa a mim, pessoas que são carentes da graça e do poder de Deus. Está escrito assim, todos encontraram? Lucas, capítulo 10, verso de número 25 a seguir. Eis que certo homem, mestre da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você entende? A isto respondeu o mestre da lei: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E também ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu e disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote que estava descendo por aquele mesmo caminho, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele e aplicou óleo e vinho em seus ferimentos. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, eu lhe farei o reembolso quando eu voltar. Jesus então perguntou ao mestre da lei:
qual destes lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O mestre da lei respondeu a Jesus: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém. É um texto bastante rico, irmãos, e eu gostaria que todos entendessem que, em primeiro lugar, essa palavra é para mim. Antes de Deus falar com vocês, Deus falou comigo. Antes de a palavra confrontar a igreja, ela confronta aquele que a recebeu do Senhor. Então, primeiro, essa palavra passa por mim. Ela confronta a mim, ela é para mim. Eu não estou alheio a esta palavra que eu anuncio esta noite. Eu estou no mesmo patamar de todos vocês, na mesma condição de necessitado de mudança e de transformação da parte do Senhor. Amém? Lucas é o melhor relato que nós temos da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Jesus. Lucas também, ele é uma pessoa de muita cultura. Ele usa um grego altamente refinado. Por isso, diante dos estudiosos da Bíblia Sagrada, Lucas é tido como a coroa dos evangelhos sinóticos. Ele é aquele que se destaca. É por isso que quando nós lemos Lucas, nós encontramos alguns textos exclusivos que você não encontra em Mateus, que você não encontra em Marcos e muito menos em João, como a parábola do filho pródigo e diversos outros textos. E o texto do bom samaritano, ele é narrado exclusivamente por Lucas. Então, o evangelho de Jesus, de acordo com os escritos de Lucas, ele é, de certa forma, um dos que se sobressaem diante dos outros evangelistas. E essa parábola que nós lemos, como vocês puderam observar, ela nasce a partir de uma pergunta. Que pergunta é essa? A pergunta do mestre da lei. Quem é o meu? Quem é o meu? Só que quem é o meu próximo se origina de uma outra pergunta, que é: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? É bem provável, o texto não diz, que Jesus estivesse em uma sinagoga. Por quê? Porque enquanto Jesus está falando, um dos mestres da lei que estava ali ouvindo, com uma postura bastante respeitosa, ele se levanta e dirige uma pergunta a Jesus. Ou seja, ele estava sentado, ele se levanta e faz uma pergunta. Como nos nossos dias, numa sala de aula, por exemplo, a nossa cultura e o nosso costume, pelo menos aqueles que têm educação, que receberam e que praticam, quando vai fazer uma pergunta na sala de aula, qual é a postura? Você levanta a mão, você não sai falando. Então, a postura, se você sai, está faltando um pouquinho de educação. Então, se o mundano tem que ser educado, o cristão muito mais, irmãos. Você é luz, você é referência. Agora, interessante é que ele é bastante respeitoso no externo. A postura, ela é respeitosa pelo seu exterior. Ele se levanta e faz uma pergunta. Por exemplo, quando nós olhamos para esse texto e meditamos nesse texto, apesar da postura respeitosa, no coração, a intenção não acompanha o externo. Porque embora no externo ele seja respeitoso com Jesus, internamente, a pergunta que ele faz para Jesus não é porque ele queria aprender, não é porque ele não sabia. O texto diz que ele queria pôr Jesus ele queria provar Jesus, ele queria fazer com que Jesus colidisse com a lei de Moisés, a fim de alguma forma, tentar desmascarar ou envergonhar Jesus, numa linguagem jovial.
Ele queria jantar Jesus em um erro que Jesus cometesse, mas ele não arrumou nada. O texto vai nos dizer que Jesus responde com uma outra pergunta. Jesus não era besta. Jesus sabia qual era a intenção. Por quê? Jesus, embora houvesse aquela postura respeitável, Jesus sabia da intenção do coração deles. Ao mesmo modo que nós estamos aqui nessa noite, Jesus não enxerga somente a nossa postura externa. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe qual é a intenção com que eu prego. Ele sabe qual é a motivação do seu coração quando você louva. Ele sabe o que você trouxe dentro do seu coração quando você saiu do seu lar, ou mesmo antes, quando você se preparava, pensava, Jesus, ele te olhou e enxergou a sua necessidade, as suas intenções, as suas motivações. Ele sabe se é de verdade ou se é de mentira. Ele nos enxerga por dentro e por fora. Bendito seja o nome do Senhor. Então, embora a postura dele fosse respeitosa no externo, no interior, ele queria pegar Jesus na curva. Só que há uma grande problemática na pergunta. Está errada, desde a base. Qual é a pergunta que ele faz? É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, eu sei que a vida não é só isso aqui. Eu sei que há uma vida no porvir. Eu sei que tem algo muito melhor. E Jesus, se existe algo muito melhor do que a vida que nós vivemos agora, eu creio que há uma vida eterna. Mas eu quero saber o que eu tenho que fazer para herdar. Qual é o erro? Salvação não é por obras. Não é o que você tem que fazer. É o que Jesus fez por você. Nós não estamos aqui e não somos salvos por mérito. Os méritos não estão em você. Os méritos não estão em mim. Como é que eu sou salvo? Eu sou salvo quando eu entendo que eu não tenho condições de me salvar pelo meu próprio esforço. Então eu deixo tudo de lado e eu reconheço que eu estou numa situação tão complicada que só Jesus pode me salvar. Só Jesus pode me resgatar de onde eu estou. Salvação não é uma escada que você constrói até Deus pelos seus méritos, pelos seus diplomas. Não é porque você prega bem, não é porque você canta bem, não é porque você toca bem, não é por nada que você faz. É um presente que Deus resolveu te dar. Por quê? Não por quem você é, não pelas suas conquistas, não porque Deus olhou lá de cima e se impressionou com você, não. Quem somos nós? Deus olhou lá de cima e viu nossas mazelas, nossos pecados, nossas falhas, mas resolveu nos amar, apesar de quem nós somos, apesar de nossas feiuras existenciais, apesar de nossas quedas, apesar de nossos pecados, apesar de nossos desvios. O Senhor nos amou, porque a verdadeira causa, a verdadeira raiz do amor que Deus tem para conosco não repousa em você ou no que você faz, repousa em quem Ele é. E a Bíblia diz que Ele é amor. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aquele mestre da lei, ele queria ser salvo pelo seu diploma. Ele queria ser salvo porque ele sabia interpretar a lei. Ele queria ser salvo porque, certamente, para se chegar a ser um mestre, a pessoa tinha caminhado mais muito já na religiosidade. E esse é o grande problema da religiosidade.
Ele quer ser salvo porque ele é bom. Ele quer ser salvo porque ele é melhor. Ele quer ser salvo porque ele tem uma performance incrível. Mas nós estamos aqui nessa noite e reconhecemos que não somos bons, que não temos uma performance incrível, que a nossa oratória não é a melhor, que quando nós cantamos às vezes desafinamos, mas nós reconhecemos que estamos aqui por quem ele é e só ele pode nos salvar. Bendito seja o nome do Senhor. Você foi alcançado por um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus para a sua vida e para a sua alma. Você não conquistou, você não tinha condições, mas Deus resolveu te dar, apesar de quem você é. Bendito seja o nome do Senhor. Esse texto, ele confronta muito a gente, porque nós vivemos em um mundo egoísta ao extremo. O mundo não é egoísta, o mundo é egoísta ao extremo. Nós vivemos em um mundo cujo egocentrismo impera. As pessoas são narcisistas. Você tem uma amizade, a pessoa não está preocupada que você seja amigo só dela. Ela quer... Melhor dizendo, ela quer que você seja amigo só dela. Você nunca teve um amigo assim? Que ele é seu amigo, mas ele não quer que você seja amigo de mais ninguém. É exclusividade, você só é amigo daquela pessoa. Já tem gente rindo, eu sei que existe isso. Eu já tive na minha vida. Pessoas que porque eram meus amigos achavam que eu não poderia ser amigo de mais ninguém. Mas eu não gosto de fulano. Eu falei, mas a briga aí é de vocês, eu estou aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque o mundo é egoísta. Eles querem as coisas para si. Eles olham para si. O mundo que nós vivemos, as pessoas, parece que o mundo gira em redor do mundo delas. O mundo é assim. Lá fora é assim. Mas essa é uma noite que Deus nos chamou para nós entendermos que nós precisamos olhar a vida além do que aquilo que nós temos olhado para nós mesmos. A vida não é só nós. A vida não é só você. A vida é coletiva. Existem muitas outras pessoas que precisam de você. Precisam daquilo que Deus depositou dentro da sua vida e do seu coração. Talvez eu pudesse pregar aqui nessa noite que Deus está curando feridas. Eu poderia pregar nesse texto aqui que Deus vai levantar os caídos. Mas a palavra que Deus colocou ao meu coração é: diga para a minha igreja que eu sei das dores deles, eu sei do sofrimento deles, eu sei das lutas que eles passam, mas a palavra hoje é: eu vou usá-los para curar a dor de alguém. Eu vou olhar para a vida deles e dizer: tem gente que sofre mais do que vocês, tem gente que precisa mais do que vocês, e apesar do momento que você está vivenciando e enfrentando, Deus depositou a cura de pessoas feridas que estão lá fora sobre a sua vida, está sobre a sua responsabilidade e está sobre a minha responsabilidade. Essa noite não é noite de olharmos para as nossas feridas, mas é noite de olharmos para o céu e dizer: Senhor, dai-me capacidade, dai-me remédios, dai-me munições, porque eu quero sair por essas portas nesta semana e ter uma palavra para aqueles que precisam. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus está nessa noite, pelo poder dessa palavra, distribuindo em Jardim Panorama ferramentas espirituais para você ser canal de cura e de bênção na vida de muitas pessoas. Quem recebe esta palavra? Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos sair daqui essa noite municiados. Eu não vou pregar para vocês chave de casa, chave de carro, mas eu vou pregar para vocês que há um Deus no céu que se importa com o sofrimento das pessoas lá fora e que Ele vai capacitar a cada um de nós para ser instrumento de bênção na vida dessas pessoas. O evangelho não é o olhar para nós.
O evangelho não gira em torno do nosso mundinho, não é sabor de mel, não é bênção atrás de bênção. Evangelho é receber municiamento do céu para ser canal de bênção na vida daqueles que precisam lá fora. Deus conta com você. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos ver, irmãos, o sofrimento dos países que vivem abaixo da linha da pobreza. Poderia citar vários, mas citando a África e a Somália, nesses países as pessoas morrem de fome. Eles morrem de fome não porque não há comida suficiente no mundo, não porque não há dinheiro suficiente no mundo, é porque falta amor no mundo. É porque as grandes riquezas e fortunas estão concentradas em poucas famílias, em poucas pessoas. O que sobra na sua mesa, quando você desperdiça, é o que falta lá, está mal distribuído. E qual é a resposta para todas essas dificuldades do mundo? Amor. Que Deus nessa noite goteje amor na sua vida. Porque uma pessoa municiada de amor, ela é capaz de não resolver todos os problemas do mundo. Pode resolver problemas das pessoas que Deus colocou na sua vida. E se a gente resolver problemas das pessoas que estão ao nosso redor, já é um bom começo. Bendito seja o nome do Senhor. E a gente vê isso. Por que o mundo é egoísta? Prova na prática. Plena pandemia, as pessoas morrendo de fome, sem emprego, crise. E o que nossos políticos fazem? Oi? Mete a mão no seu dinheiro, no dinheiro do pobre, no dinheiro do povo. E porque eles desviam, eles não desviam porque precisam, porque eles já têm, eles já vivem bem. Teve uma reportagem aí uns tempos atrás, mais de 54 milhões em malas guardadas em um prédio. Vai fazer o que com aquilo? Você não pode nem gastar um dinheiro que você desviou. O que é isso? Falta de amor, falta de misericórdia, falta de uma distribuição reta. E por que nós estamos aqui nessa noite se reunindo? Nós não cantamos aqui hoje? O que as irmãs cantaram? Lembra eu? Uma oferta agradável. O que essa letra diz, irmãos? Meus dons são para quê? A gente cantou aqui. Mas quando a gente sair por essas portas, hoje, a gente precisa colocar em prática. O meu dinheiro é para ti, o meu carro é para ti. Se alguém tiver com fome, é para ti. Porque fica um evangelho muito fácil. Se eu venho aqui e canto que os meus dons e talentos são para servi-lo, e aí quando ele bate na sua janela no farol, você desvia o seu olhar dele. E aí quando você senta para comer numa pizzaria, os seus dons tá ali para você distribuir, aí tem alguém com fome lá, mas você desvia o olhar. Eu desvio o olhar. Por quê? Falta amor. Que Deus goteje nessa noite como um grande rio. O amor dele para que a gente seja constrangido, gente. Para que a gente seja constrangidos a seres humanos melhores. Evangelho é muito mais do que vir aqui e ficar 2 horas cantando. O evangelho abrange toda a nossa vida. Se você vem aqui, você acha que o culto que você presta a Deus são essas 2 horas, que tudo sobre Deus são essas 2 horas que vocês passam aqui, que eu passo aqui, nós estamos vivendo um evangelho falido. Mas se você sair daqui nessa noite entendendo que o verdadeiro culto a Deus é a sua vida, por onde você passar, você vai procurar ser agradável ao Senhor. Você vai procurar ser uma oferta agradável ao Senhor. Irmãos, essa palavra é para mim. Eu preciso dessa palavra. Eu preciso desse amor. Eu preciso de transformação. Eu preciso ser melhor crente, irmãos. Você precisa. Nós precisamos. Como igreja, nos grandes países que tiveram os grandes avivamentos, como no país de Gales, irmãos, a história vai dizer que eles tiveram que fechar os presídios. Sabe por quê? Porque o evangelho penetrou de tal maneira aquele país que os cristãos eram cristãos genuinamente convertidos. E eles faziam a diferença no meio da sociedade. Aí a gente vive num Brasil que os líderes
Cantam que a gente está crescendo, que é o momento em que nós temos o maior número de evangélicos. Só que a sociedade não é mudada, não é moldada. Por quê? Será que nós realmente estamos fazendo a diferença na sociedade? Será que nós não podemos ser um pouco melhor do que o que temos sido? Será que não dá para melhorar um pouquinho? Será que nós não precisamos? Paulinho, mas Jardim Panorama é pouco crente. Irmão, você não sabe o potencial que você tem e o que Deus pode fazer através da sua vida. Deus não precisa de multidões. Deus precisa de uma pessoa que bata no peito e tenha coragem e diga: Senhor, eu sou pequeno, não sei nada, não tenho condições, mas eu entrego a minha vida 100% ao Senhor. Vocês não têm noção do que Deus pode fazer com uma vida 100% entregue a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Uma pessoa egoísta, irmãos, ela é incapaz de amar. É incompatível um cristão ter esse tipo de sentimento. Não condiz com o chamado que você recebeu. É notório nesse texto que o cerne do Evangelho, ponto central do Evangelho, já estava desde lá do Antigo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Já estava lá. As pessoas não entendiam, mas já estava lá. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 14, ele diz o seguinte: que toda a lei se resume em um só mandamento. Sabe qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus quer ser amado. E Ele escolheu ser amado no próximo. Quando você ajuda o próximo, você está amando a Deus. A Bíblia diz: se você não ama o seu próximo que você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê? Senhor, eu quero que você se revele a mim. Aí você ora de madrugada, aí você espera de madrugada Deus no seu quarto, com luzes, trovões. Mas às vezes Deus está batendo na sua porta no farol. Às vezes Deus está escondido atrás do mendigo na rua que lhe pede comida. Onde é que está escrito isso? É bíblico. Mateus 25. Mateus 25 está escrito: vinde benditos do meu Pai, receber por herança o reino que está preparado para vocês antes da fundação dos séculos. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive nu, vocês me vestiram. Eu estive preso, vocês me visitaram. Quando? Quando nós fizemos isso? Não lembro de ter te visto, Senhor. Sabe onde ele estava? O menininho com fome no farol. Era lá que Deus estava. Ei, essa semana é uma semana fria. Leva uma blusa no porta-mala. Pode ser que Deus bata com frio no seu carro. Você faz lanche para você levar para almoçar? Coloca um a mais. Pode ser que nessa semana Deus bata no vidro do seu carro com fome. É assim que Deus se manifesta. Você é o veículo de Deus. Deus se movimenta. E Ele escolheu se locomover por meio da igreja. E é por meio da igreja que Ele abraça os aflitos. É por meio da igreja que Ele se deixa ser amado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu não posso me conformar com uma espiritualidade que roda, que pula, que canta, que prega, que fala línguas estranhas, se quando eu saio por essas portas, eu não assisto o necessitado. Eu não me conformo com esse tipo de espiritualidade. Se essa é a nossa espiritualidade, tem alguma coisa errada. Se é isso o evangelho que a gente está vivendo, tem alguma coisa muito errada. Mas que Deus nos visite essa noite com um chá de consciência na nossa mente e com amor em nossos corações, porque só um coração cheio de amor é capaz de ser transformado e ser canal de bênção para outras vidas. Jesus lança essa parábola
E ele diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó, e esse homem caiu nas mãos dos salteadores, que lhes despiram, que lhes feriram e deixaram ele quase como morto. O camarada certamente estava inconsciente. O interessante desse texto é que Jerusalém ficava em um ponto muito alto. Jerusalém é uma cidade a 800 metros acima do nível do mar. Jericó a 300 abaixo do nível do mar. Então, há uma descida de pelo menos 27 a 29 quilômetros de Jerusalém para Jericó. E essa estrada ficou conhecida como uma das estradas mais perigosas daquela época, porque era onde os salteadores, os ladrões, armavam emboscada para roubar os viajantes que vinham de Jerusalém e desciam para Jericó. Nessa época, os sacerdotes e levitas que não residiam diretamente na cidade de Jerusalém, onde ofereciam seus sacrifícios, residiam em Jericó, porque Jericó era a cidade grande mais próxima que existia ali. E essa cidade, ela foi marcada, essa estrada, por todo tipo de crime que acontecia ali. Não era sábio viajar sozinho. Não sei se esse homem viajava sozinho ou se estava com outras pessoas, mas no texto diz que ele foi a pessoa que foi pega pelos ladrões e foi deixada caído pelo caminho. Qual é a filosofia de vida desses ladrões? O que é seu é meu. Eles achavam que eles tinham direito sobre aquilo que você havia conquistado pelo seu próprio esforço e trabalho. Essa é a filosofia que eles tinham. Eles eram pessoas antipáticas. Por quê? Porque a palavra antipático vem da palavra grega patos, que significa paixão e afeto. Ou seja, os ladrões não tinham paixão, não tinham afeto, não sentiam nada, simplesmente queriam o que era do outro. Paulinho, mas é possível ter alguém aqui que quer o que é do outro? Não vou dizer que tem alguém aqui que vai querer bater relógio, bater carteira, mas que quer ser o que o outro é. Deus te chamou com uma singularidade especial. O que Deus deu para o Júnior, Ele não deu para o Paulinho. O que Deus deu para o Marcelo, Ele deu diferente para o Josan. Para que quando todos nós nos reunimos como igreja, nós possamos fazer algo para Deus especial e único, porque todas as nossas forças se unem a fim de agradar, não ao Josan, não ao Paulinho, não ao pastor, não à irmã Nai, mas aquele que nos chamou das trevas para a luz. Bendito seja o nome do Senhor. Então, essa é a filosofia de vida. E às vezes pode acontecer isso com a gente. A gente ter essa postura não de pegar a carteira do outro, não de pegar a roupa do outro, o blazer do outro, não. Mas de no nosso coração ter esse tipo de pensamento e de postura. Aí, o homem ferido agora se deu bem. Por quê? Ele está caído no caminho, mas graças a Deus, está vindo um religioso. Está vindo alguém que está saindo do culto de domingo. Está vindo lá o assembleiano. O assembleiano está descendo pelo caminho. O assembleiano cantou louvores, cantou aqui hoje, que os dons e talentos são para servir o Senhor. Com certeza, ele vai estender a mão para servir o Senhor lá fora também. Ou será que ele só serve aqui dentro? E aí ele sai. Só que sabe o que acontece? O texto diz: passou de largo, fingiu que não viu, fingiu que não conhecia, trocou de calçada, mas não atendeu o necessitado. Irmãos, que Deus nos guarde de cantar aqui, servir aqui, adorar aqui. E aí quando a gente sai por essas portas, o ferido está na beira do caminho, só que a gente se desvia. Por quê? Em nome de Deus, nós somos santos demais, nós somos perfeitos demais. Não dá para se misturar, porque estou ocupado, eu tenho muita coisa para fazer para Deus. E às vezes, em nome de Deus, deixa de ajudar o necessitado. Você nunca viu isso? Logo que eu me converti ao Evangelho, uma vez eu ouvi a irmãzinha dizendo, não, fulano está passando uma prova, mas eu não vou ajudar não. O quê? O novo convertido, a pessoa está na cidade. Porque Deus colocou ela numa prova, e se eu for lá, a prova passa para mim.
Naquela época eu falei, nossa, tudo bem estranho, né? Sabe o que era? Hoje, não, mas a irmã teve essa experiência mesmo, que fulano estava na prova, e aí Deus falou para não ajudar, não. Que Deus? Esse não é o Deus que eu sirvo. Esse não é o Deus da Bíblia. Nós não somos guiados por visões e revelações estranhas. Nós somos guiados pela Bíblia. Nós somos guiados por aquilo que a palavra diz. E se tiver alguém necessitado entre nós, nós precisamos ajudar a mão, estender a mão para ajudarmos uns aos outros. Hoje é você que está desempregado, amanhã pode ser eu. Hoje você passa necessidade, amanhã pode ser eu. Então eu semeio na sua vida, a fim de que você saia desse vale, ou que pelo menos você tenha um pouco de luz em meio ao vale que você está passando. Nós somos chamados a ajudar as pessoas. Esse evangelho estranho de visões e revelações que colide com a Bíblia, não é o evangelho da Assembleia de Deus. Aqui nós ajudamos os necessitados. Se não estamos ajudando, então está errado. Precisamos ajudar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tudo bem. O assembleano sacerdote passou, não ajudou. Beleza. Está vindo o presbiteriano, levita, tocador, vai ajudar. Correto? Fez pior. Porque o texto diz que eles viram. Não é que eles não viram. Eles viram e desviaram o caminho. Desviaram o olhar. Desviaram a visão, não ajudaram, não estenderam a mão. Então aquele homem ficou caído. Por quê? Qual é a filosofia desses religiosos sacerdotes e levita? O que é seu, o que é meu, é meu. Eu já tenho problema demais, não quero saber o que você está passando. O que você está passando é problema seu, o que eu estou passando é problema meu. Cada um por si, Deus por todos. Eu não estou nem aí para o que você está enfrentando. Irmãos, isso não é evangelho. Isso não é o que nós pregamos aqui. Isso não é o que nós ensinamos aqui. Aqui nós ensinamos que o que você estiver passando, quando você estiver sofrendo, eu estou sofrendo também. Ou não somos mais um corpo? Nós somos um corpo. Aqui não existe um corpo assembleano, um corpo presbiteriano. Não. Nós somos o corpo de Cristo. E quando você sofre, o pastor sofre também. Quando uma criança sofre, jovens sofrem também. Por quê? Porque nós fazemos parte de um mesmo corpo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nenhum deles ajudou. Por que eles não ajudaram? Talvez com medo de serem assaltados também, poderia ser uma emboscada. E o que me deixa mais irritado nesse texto é que a Bíblia diz que eles estavam descendo. Se eles estavam descendo e o templo era em Jerusalém, subentende-se que eles estavam vindo da onde? Do culto de domingo. Eles tinham vindo da adoração. Eles tinham vindo do serviço. Que sagrado é esse, irmãos? Que se a gente sair daqui, a gente não vai ajudar o necessitado? Que evangelho é esse? Irmãos, evangelho é mais do que cantar, é mais do que pregar, é mais do que qualquer coisa que a gente faça aqui dentro. Evangelho é ajudar o necessitado que precisar. Então essa era a filosofia deles. Se o primeiro era o antipático, esse grupo aqui é o grupo dos apáticos. Eles são indiferentes. Sabe por quê? Porque o oposto de amor não é ódio, é indiferença. E o povo de Deus não pode ser apático e indiferente com aqueles que sofrem. Que a nossa oração seja que hoje, nessa noite, que a gente possa sair daqui e ser canal de ajuda na vida de alguém durante essa semana. Mas eu duvido, eu desafio qualquer pessoa aqui, qualquer um, que orar aqui hoje, Senhor, eu quero ajudar alguém, coloque alguém no meu caminho, que Deus não responder essa semana. Eu desafio qualquer um de vocês, porque pense numa oração que Deus gosta de ouvir, gosta de responder depressa. Senhor, coloca um necessitado no meu caminho essa semana. Senhor, coloca alguém ferido na alma para eu dar uma palavra para o coração dela nessa semana. Me capacita, me dá as ferramentas do céu para eu fazer a diferença na vida de alguém essa semana. Eu desafio qualquer um que fizer essa oração e Deus não responder
Você pode vir, pode me chamar de mentiroso, porque Deus responde esse tipo de oração. Deus gosta desse tipo de oração. E essa deve ser a nossa oração. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, lá vem o samaritano. Sérgio pregou aqui outro dia, João 4, da briga que existia dos samaritanos com os judeus. Eles se odiavam, era recíproco esse ódio. Judeus odiavam samaritanos, samaritanos odiavam judeus, eles não se gostavam, eles não se amavam, eles não se davam bem. E certamente esse homem caído, o texto não diz, mas subentende-se que era um judeu. E aí, se os seus concidadãos passaram, sacerdote levita tinha que ser judeu, e não ajudaram, o camarada que estava ouvindo aquela história lá, o mestre, lembra que foi de uma pergunta: quem é o meu? Jesus está explicando para eles quem é o próximo. Jesus está explicando aqui para eles quem é o próximo. Se nem os seus próprios irmãos judeus ajudaram, já deve ter pensado, esse samaritano então, não é possível que Jesus vai transformar um inimigo do povo judeu em herói nessa história. Irmãos, o evangelho rompe barreiras. O evangelho não é limitado a um povo, a uma cor. O evangelho que nós pregamos é um evangelho de poder, que não cria barreiras. Ele forma pontes e túneis de esperança para outras vidas e para outras pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Qual é a filosofia do samaritano? É a filosofia que você tem que ter. É a filosofia que eu tenho que ter. Porque a gente cantou aqui. Meus dons e talentos são para... Eu não vou cantar, que senão vocês vão embora antes de eu terminar. Meus dons e talentos são para... A filosofia de vida do samaritano é: o que eu tenho é meu, mas ele pode servir para te ajudar. O que eu tenho é meu, mas ele está à disposição para curar alguém que precisa. Porque a Bíblia diz que ele não só viu. Os sacerdotes talvez ficaram com medo, e o levita, de cerimonialmente se tornarem impuros, porque não podiam tocar, mas não sei se está morto. Por quê? O que valia para eles? O que valia para eles? Tradição. A tradição para eles era mais importante do que amar um irmão que estava ferido e que precisava de uma ajuda. Eles viviam um tradicionalismo. Domingo é dia de ir para a igreja, domingo é dia de ir para o culto, é dia de escola dominical. Só que aí, já pensou? Você está prontinho, terninho e gravata, um necessitado te liga. Aí sabe o que você faz? Não dá para te atender não, é o inimigo. Porque o inimigo não quer que eu vou para o culto. Não, na verdade não. Na verdade Deus quer que você preste um culto de outra maneira. Liga para o pastor Marcos, surgiu uma necessidade aqui, tem uma família aqui, ó, que está em pé de guerra. Irmãos, o culto vai acontecer da mesma maneira, com você ou sem você, porque o culto aqui é para Jesus, e você vai lá atender o necessário. Eu duvido que o pastor Marcos vai ficar bravo por causa disso. Não dá para eu atender o necessário, porque tem culto. Eu já estou de terno e gravata, eu ir lá expulsar um demônio, tá perto da hora do culto. E aí a gente fica culto, e a gente acha que culto é isso aqui. E aí o necessitado está lá fora, e você ir até ele, orar por ele, pregar para ele, levar uma cesta para ele, atender e precisar saber o que a pessoa precisa. Você acha que é o que isso daí? É perder o culto? Não, irmãos, é cultuar também. Culto não se resume ao que a gente faz aqui. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. A gente tem que tirar essa ideia de culto como 2 horas de um domingo, de uma terça, de uma quinta. Nós precisamos entender que a partir do momento que o evangelho nos alcança, a nossa vida é uma oferta agradável ao Senhor. A nossa vida é um culto constante ao Senhor. E o culto que eu venho prestar aqui nesse domingo, ele vai depender muito mais do que eu fiz e vivi durante a minha semana, do que 2 horas que eu estou na igreja num domingo. Irmãos, que a gente tenhamos essa mentalidade de ajuda ao próximo. Bendito seja o nome do Senhor. Você acha que o samaritano não tinha ocupação? Ele estava viajando, irmãos. Ele tinha uma agenda, ele tinha o que fazer, ele tinha conta para pagar. Ou você acha que só você precisa ganhar dinheiro? Você acha que só você tem conta? Alecrim dourado de Jesus. Todo mundo sofre, todo mundo tem dificuldade, gente. Mas a gente precisa entender que quando o evangelho nos alcança, ou ele nos alcança 100%,
É melhor você ir fazer outra coisa, jogar bola. Ou é, ou não é. Ou tá ou não tá, ou é 100%, ou... porque senão você está aqui perdendo tempo, e eu também. Mas nós precisamos entender que o Evangelho nos alcance e vai nos transformando de glória em glória, de dia em dia. Eu não sou perfeito, eu não sou melhor do que ninguém, mas Jesus vai me transformando, vai me moldando. Senhor, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas no dia a dia. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas que estão no meu dia a dia. A gente não precisa mover o mundo, mas se você mover algo que está perto de você, que está dentro da sua capacidade, você já vai agradar o Senhor. E aí esse texto, ele é muito intrigante. Outro dia eu vi um post, essa semana ainda, estava preparando esse texto, e aí eu fiquei um pouco bravo. O camarada comentou assim: para ajudar alguém, não basta boas intenções, tem que ter dinheiro. Irmãos, nem toda ajuda que as pessoas precisam é financeira. Às vezes as pessoas precisam de uma palavra. A cura nem sempre vem com dinheiro, porque esse homem tinha dinheiro, é notório, beleza, mas ele não olhou o texto no todo. Às vezes um abraço. Vai falar que você nunca foi na casa de alguém, que você foi lá para visitar a pessoa, você nem falou, mas a pessoa tinha uma necessidade de ser ouvida. Você não ministrou uma palavra, talvez você só fez uma oração no final, mas a pessoa, só de conversar com você, só de desabafar, de abrir o coração, você já saiu dali e ela foi outra pessoa. Irmãos, que nossa visão sobre ajudar pessoas seja ampla, não se resume só a dinheiro, não se resume só ao que... Não, mas tem que ter um carro, tem que ter um animal. Não, irmãos. Se não tem carro, vai a pé, vai de ônibus, vai de Uber, vai de bicicleta, mas vai até o necessitado. Porque os necessitados precisam da igreja fazendo a diferença. Bendito seja o nome do Senhor. E que tipo de amor Jesus espera dos seus seguidores? Qual é o tipo de amor que é a resposta que o mundo precisa? Em Israel, sabe quem era o próximo? Lembra que a gente está dentro dessa pergunta. Estou respondendo a pergunta de Jesus. Quem é o meu? Em Israel, o próximo se limitava ao seu quintal. Se limitava a outro judeu. Para eles, o próximo era o próprio judeu. Quem é o meu próximo? Para eles, era só os judeus. Eles odiavam as outras nações. E Samaria, então, os samaritanos eram inimigos. Jesus mostra que o nosso amor pelos necessitados só é possível porque Deus nos amou primeiro. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte, capítulo 5, versículo 5: porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Tem amor de Deus aí no seu coração, por meio do Espírito Santo que foi dado a cada um de vocês. Ele reside em vocês, e o seu amor pelos necessitados não é porque você é bom, é uma resposta ao amor que Deus tem por sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Que a gente possa ser regido e guiado por esse amor. O amor que Jesus espera dos seus discípulos é um amor que não discrimina. Só vou ajudar se for da assembleia. Só vou ajudar se eu ver na igreja. Não está vindo nem no culto, eu vou dar cesta básica. É isso que você pensa? É isso mesmo? Na pandemia agora, irmãos, graças a Deus, eu vi essa igreja ajudar não só necessitados daqui, mas ajudar necessitados de fora. Que é crente, que não é crente, se crê em alguma coisa, se não crê. Esse é o amor que Jesus espera de sua igreja. Para ele, não importa a cor da pele, não importa a opção ou orientação sexual. Para ele não importa se é de direita ou se é de direita. Eu só ajudo se for de direita e defender o Bolsonaro. Você só dialoga com quem gosta do Bolsonaro? É esse o evangelho que você vive? É esse? Está errado, irmãos. Está muito errado, irmãos. Nós precisamos entender que o nosso próximo é qualquer um que precise de ajuda, independente do que ele crê, do que ele escolheu, do que ele vive, porque o que move a gente a tomar essas ações não é o que eles são, mas é quem está conosco e quem nos move. Jesus. Se Jesus está sobre a sua vida, se Jesus está sobre a minha vida, não é o que o outro crê, o que o outro faz, o que o outro vive. O evangelho de Jesus, ele não é um evangelho que faz discriminação. Nós fazemos o bem
sem distinção. Não porque a pessoa é de direita, é de esquerda, é A ou B, se crê ou se não crê em alguma coisa. Se ele tem uma necessidade, se ele estiver ferido, a igreja precisa ir até onde ele está. Eu sei que isso choca. É difícil dar glória a Deus, irmão, porque é uma mensagem de confronto, é uma mensagem que... Você acha que eu vim aqui preocupado hoje de vocês pularem, rodarem? Tem o culto certo para isso. A minha oração aqui essa noite é que a gente saia daqui mudado. É que a gente saia daqui pensando. Pode não falar nada agora, pode torcer o bico agora, pode não gostar. Não tem problema, irmãos. O meu compromisso aqui não é com nenhum dos senhores, é com Deus. É o Deus que me deu essa palavra. E eu serei fiel a essa palavra. Não estou aqui para ser popular. Não estou aqui para ser admirado. Eu estou aqui para ser fiel ao Senhor, aquilo que Ele me confiou. Se você quiser viver um evangelho meia boca, ótimo. Mas se você quiser viver um evangelho genuíno, esse aqui de Lucas 10. O de Jesus é esse aqui. É apertado? É. Mas é o evangelho que Jesus colocou para nós crermos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, esse amor é um amor ousado. Ele poderia ser assaltado, ele poderia se cair em uma armadilha, mas ele vai. Por quê? Um amor que tem ousadia. E é um amor que dedica tempo e dedica bem, se preciso for. Por quê? Quando a gente olha para esse texto, a Bíblia diz que ele não somente foi até o homem, mas ele também pegou o vinho e pegou azeite e derramou sobre a ferida. Por quê? Aquilo era medicinal. Ele ministrou a cura. A cura que o mundo precisa é ministrada através da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E o amor cristão é um amor altruísta. Porque nesse texto, quando nós vemos, a Bíblia diz que ele estava em cima de um animal. O que ele fez? O que ele fez com o animal? Ele pegou o enfermo, colocou em cima do animal, o que significa e indica que ele foi a pé. Por quê? Tem um custo. E ele ainda levou até a hospedaria, falou, cuidem dele, passou o dia lá com ele. Você acha que ele não tinha o que fazer, irmãos? E às vezes a gente fala, aí a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para o culto, a gente tem tempo para preparar a aula de escola dominical, a gente tem tempo de preparar pregação. Às vezes não dá para atender o necessitado, porque hoje tem ensaio, irmãos. Para atender o necessitado, a rua não vai bater em ninguém, né, Rô? Você vai liberar, se for para atender o necessitado, você libera, né? Libera, igual o pastor libera também, irmãos. Então não há desculpas. O que nós precisamos em nosso coração é de mais amor. Sai daqui essa noite orando, Senhor, encharca meu coração de amor, para que eu possa ser a tua resposta para o mundo. Talvez eu pudesse vir aqui essa noite e falar que Deus estava curando suas feridas, te restaurando, te colocando de pé. Não. Eu vim aqui essa noite para dizer que lá fora tem gente que está sofrendo mais do que você. E que mesmo você com dor, sofrendo, sendo falho, é a pessoa que Deus vai usar para levantar o caído que está lá fora. Você é a resposta de Deus para os feridos lá fora. Ah, Paulinho, mas eu estou vendo um ferido aqui, eu vou trazer para a igreja, irmãos. O outro culto que você vai vir é daqui uma semana. O que ele precisa é para já, é para ontem. Ou você acha que Deus só cura aqui? Que a cura só é ministrada aqui? Onde você estiver, você é canal de cura e de bênção nas mãos do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, muita gente interpreta esse texto alegoricamente. Isso é muito perigoso. Ou seja, ele diz que quando o escritor escreveu, poderia ir além daquilo. Ele queria dizer muito mais, mas não disse. Então ele dá um significado para o texto que não é fiel ao texto. E um dos mais lindos que eu achei é do século III, da época da patrística, por Orígenes. Ele foi ousado. Olha que ele pega esse texto e ele diz o seguinte, que o homem caído à beira do caminho é Adão vindo do paraíso, que é Jerusalém, para o mundo, que é Jericó, que fica embaixo. Os ladrões desse texto, Orígenes diz que significam Satanás e poderes malignos. O sacerdote e o levita representam a lei e os profetas, para Orígenes. Para Orígenes, ele diz que o samaritano é Cristo. Orígenes também diz que
as feridas é a desobediência, que o animal de carga que carregou o homem é o corpo de Cristo, que carregou os nossos pecados, e a hospedaria é a igreja, os 2 denários pode ser o pai ou o filho ou o batismo e a ceia, e o hospedeiro que ficou responsável pelo homem é o Espírito Santo. A promessa de voltar significa a segunda vinda. Não, glória a Deus não, irmãos. Esse não é o significado real. Esse não é o significado verdadeiro. O que eu quero dizer? É que é muito fácil eu pregar genialmente, ousadamente, maravilhosamente bem, impressioná-los com a interpretação. Só que essa interpretação não é o real significado do texto. Sabe quem é o samaritano? Você. E vai ajudar alguém amanhã. Sou eu. E aí a gente olha para esse texto, e tem muita gente que prega bem, e ousadamente bem, brilhantemente bem, e eles se preocupam em pegar texto e pregar lindamente e serem aplaudidos. E aí tem agenda, tem dinheiro, tem fama, tem convite. Eu não quero isso para mim. Eu quero ser fiel ao Senhor, com o significado real do que a Bíblia significa. Agora, o interessante, irmãos, de toda essa interpretação, de todo esse texto, é que quando a gente pregar o significado real, nem sempre nós vamos agradar a todos. Não seremos populares, mas Deus chamou você e a mim para ser fiel ao significado original e real do texto bíblico. Que nós possamos sair daqui hoje e se identificar com alguém desse texto. Ou você se identifica com os ladrões, ou você se identifica com os religiosos, ou você se identifica com o samaritano, que socorreu, que ajudou, que gastou tempo. E gastar tempo ajudando alguém jamais vai ser tempo perdido. Ah, não, mas eu vou perder muito tempo, hoje tem ensaio, tem não sei o quê. Irmãos, quando você investe o seu tempo nas coisas de Deus, jamais vai ser um tempo perdido. Olhe para todos esses personagens aqui essa noite e fale para Deus hoje com qual que você quer se identificar. Com que tipo de evangelho você se identifica? Esse da sociedade moderna, atual, de chaves, de bênção e de vitórias, ou o evangelho genuíno, que socorre os necessitados? Ainda essa semana, que Deus coloque pessoas necessitadas no meu caminho, no seu caminho, e que a gente possa ser um canal de cura e de ajuda para os feridos lá fora. Deus em Cristo, irmãos, te abençoe. Que Deus nos dê graça e nos dê força, de apesar de nossas falhas, mazelas, pecados e deslizes, vivermos o evangelho genuíno e verdadeiro. Há um outro evangelho sendo pregado, mas o de Jesus, ele é simples. O de Jesus não precisa de muitas coisas, precisa só ter amor no coração e boa vontade para ajudar os necessitados. E Deus use Jardim Panorama para ser um canal de bênção aos necessitados por onde estiverem. Boa semana. Deus te abençoe.